Se você tem que lembrar alguém que você é algo, talvez você não esteja cumprindo seu papel. Ou seja, se a todo momento você precisa se impor, é porque sua autoridade está sendo questionada, você não está tendo autoridade. E antes de entrar na aula, a Marcela falou uma coisa muito importante, a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é você ser a posição de autoridade, você saber o que você está falando. Autoritarismo é ter que se impor a todo momento. O que a gente lembra de autoritarismo? Ditaduras, as próprias questões nazistas, isso é autoritarismo. Você impor a sua visão para outras pessoas. A autoridade são coisas diferentes. Essa aula, por que você pode estar deixando de ser autoridade para a sua equipe? O primeiro deles é a questão de indecisão. Você pode estar sendo indecisa. Ninguém quer uma coordenadora indecisa, gente. A realidade é essa. Quando você se coloca na posição de liderança, você vai precisar tomar decisões desconfortáveis em momentos desconfortáveis ou inoportunos para trazer segurança para sua equipe. Essa é a premissa, né? E é óbvio que nesse meio do caminho, talvez você erre, você tenha alguma dúvida e tá tudo bem. Não é só a questão aqui, é só para você não ficar em cima do muro o tempo inteiro. Sabe aquela que sempre responde, não sei, vou verificar depois, peraí que eu já te falo, não sei. Não, tem que ter algum momento que você fale realmente aquilo que deve ser feito. E eu e a Marcela já erramos, já tivemos dúvidas, é óbvio, nós somos seres humanos. Só que a diferença é, nós aprendemos com os nossos erros e com as nossas dúvidas. Acontece que quando você fica nessa posição de chove não molha, você pode acabar atrapalhando sua liderança e a segurança da sua equipe em você. Um líder, gente, ele serve para liderar. Se não fosse por isso, nós não teríamos líderes em instituições e não teríamos cargos de coordenadoras, de diretoras em escola. Esse é o primeiro ponto que pode estar atrapalhando a sua autoridade na sua equipe. Carol, e qual é o outro ponto? O outro ponto que eu quero te contar, o nosso segundo ponto é achar que você está sempre certa. Como eu disse, nós erramos, todos erram, gente. Não existe isso, não erro, eu sou perfeita. Não. Só que a questão é, você pode e deve assumir os seus erros. Todo mundo vai errar. Saber falar com a equipe, com os pais ou com os alunos sobre seus erros é de extrema importância. Não quer dizer que você vai ter que glorificar, colocar num pedestal os seus erros e colocar eles em evidência. Não. Mas sim, em alguns momentos você vai precisar falar, olha, eu errei, me desculpe, refazer. É confortável? Não, não é confortável. Ninguém gosta de assumir um erro, é óbvio, gente. Mas muitas vezes ele é necessário sim. Porque isso vai mostrar para sua equipe que além de autoridade, você é humano. E a sua equipe vai aprender a te respeitar como autoridade. Porque sabe que se tiver alguma coisa que você precisar ser alinhada, você não terá problema em voltar atrás. A autoridade é a pessoa que entende o seu erro e fala assim, não, entendi, errei, vamos ver como a gente pode resolver isso. E às vezes o resolver isso é dar um passinho para trás, parar o projeto, parar o que está sendo feito. Uma coisa que eu gosto de falar é que quando você fala que você está errado, que você assume seu erro, nenhum bebê panda é sacrificado. Né? As alunas do Meta adoram quando eu falo isso, porque é exatamente isso. Se nenhum bebê panda foi sacrificado quando você erra, logo ninguém não precisa criar um alvoroço por causa disso. Você errou, você é ser humano, volta atrás, resolve, cria estratégias para o seu erro. É isso. E pense e aprenda para não errar mais. E aí é um ponto muito importante que eu quero falar. Ter segurança ao falar, saber o que você está falando, é diferente de você mostrar que você está sempre certo. E aí o nosso terceira questão que pode estar tirando sua autoridade entra nisso. Você não saber coisas que você já deveria saber. Como assim, Carol, não saber coisas que eu já deveria saber? E aí entra um ponto. É claro que vão existir muitas, inúmeras coisas que talvez você fique em dúvida, você não saiba responder para sua equipe no momento que eles perguntam. Ora, porque você tem que pesquisar, porque você tem que pensar melhor, porque você tem que olhar as consequências e o que vai acontecer. Ora, porque a decisão não está na sua mão. Porque muitas vezes, quando eu era coordenadora, a gente tava com esse professor, Carol, me fala isso, o que. Olha, nessa posição, eu não consigo falar com certeza. Vou pesquisar com quem pode responder isso. Porque tem coisas que estão dentro da sua alçada. Tudo bem você não saber, né, ter dúvidas do que falar, porque às vezes você tem que pesquisar mesmo, tá tudo bem. Agora, a questão é, não tem coisa pior para tirar sua autoridade do que não saber o que era parte do seu trabalho. Carol, mas você tá falando que pode. Sim, mas vamos dar um exemplo real. Um aluno se machucou, ou então o pai escreveu uma coisa, né, uma reclamação na agenda. Se seu professor te mostra isso, você tem que saber como lidar.
Ou se o professor me falar, ai, a criança se machucou. Não tem coisa pior do que você ir falar com o líder e falar assim, olha, aconteceu isso e isso. E ele não saber qual posição ter naquele momento. Coisa que era de decisão. Como eu disse, nem sempre a gente vai ter o momento correto de decidir alguma coisa. Às vezes é um momento inoportuno mesmo. Acontece. É parte da liderança, gente. Você precisa saber lidar com isso. Precisa saber o que é parte do seu trabalho. Se você é nova na coordenação ou nova na escola e está em dúvida em relação a isso e acha que isso pode estar atrapalhando sua autoridade, é legal que você alinhe isso com a sua gestão. Quais são os protocolos e processos da escola que você precisa ter segurança ao falar com a sua equipe? Porque essa questão de não saber, não o que falar, traz uma insegurança. Tipo, eu não posso confiar nela. Porque, né, eu não tô indo lá falar com ela, ela nem sabe o que me responde, então eu não vou lá mais procurar. Depois eu falo com a gestão, depois eu falo com a direção. Então isso tem que ficar muito claro. E acho que o quarto problema que pode estar gerando, tirando a sua autoridade, né, a quarta coisa que pode estar gerando é tentar se impor sem necessidade. Tem coisa pior do que você tentar se impor e não conseguir? Sim, em alguns casos, claro, gente, a gente vai ter que se impor. Ora, porque nós somos mulheres, e mulher já é muito difícil de se impor e se colocar de forma correta, né? Às vezes as pessoas enxergam de outra maneira, mas ora, por ser muito nova. Quantas vezes escutei, mas ela é novinha, ela não sabe o que ela tá falando. Ou quando você é mais velha do que esperam. Não, mas ela não sabe do que ela tá falando, porque isso tem a ver com tecnologia. Não, ela não sabe, não é da idade dela. Então, são realidades que a gente passa. Às vezes a gente vai ter que se impor e falar, sim, eu sei do que eu estou falando. Não, pera, olha, eu sou nova, mas é isso, isso e isso. Não é assim que trabalha. Mas não tem nada pior do que você tentar se provar, que você tem que se impor para sua equipe. Como eu disse no início, se você tem que se provar como líder, quer dizer que você não tá fazendo seu papel como líder. E acredite, gente, é sim possível fazer isso com delicadeza, chamando o professor ou não precisando se impor dessa maneira autoritária. Preste atenção quantas vezes você tem tentado mostrar a ser autoridade sem nenhuma necessidade, tentando impor as suas ideias, tentando impor a sua visão, tentando brigar com os professores. E o último ponto, que é importantíssimo de você perceber, é a questão da inteligência emocional. O que pode estar tirando a sua autoridade com a sua equipe é não ter inteligência emocional para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. Você não tem inteligência emocional para regular as suas emoções, acaba que as pessoas apontam, acaba que as pessoas te julgam. Ai, nossa, ela é muito grossa. Nossa, ela é muito estúpida. Não, ela me falou uma coisa muito rude, você não tá entendendo. E é aquela questão é que se controlar emocionalmente é esperado de um líder, de um homem. Porque normalmente cargos de liderança, até pouco tempo atrás, eram só de homens. O que, claro, não é muito visível na educação, a gente não tem esse viés, mas socialmente já é implantado que esse cargo é de homens. Então, quando a mulher se descontrola emocionalmente e sai do prumo, né, é como se ela não estivesse sendo feminino o suficiente. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Quer dizer que eu tô falando, Carol, mas você tá falando que mulher não pode se expressar? Não, pelo contrário. A mulher, sim, pode se expressar. Eu sou a prova viva disso. Eu sou prática, eu sou direta, eu não fico fazendo firula e circunstância, mas existe a diferença entre ser prática e direta e saber o que você está fazendo e ser, né, não ter a inteligência emocional e lidar de forma desregulada com as pessoas. Então, quando a gente fala de controlar as emoções em situações desafiadoras, é pra gente só pensar realmente em como a gente está falando. A gente sabe que algumas vezes sai do prumo sim. E aí é como se apontasse o dedo e falasse, tá vendo? Ela é mulher, ela não devia estar ali. Ela não sabe fazer isso. Ela perdeu, você viu que ela perdeu a noção total, ela gritou. Então, às vezes você vai precisar equalizar suas emoções para que sua autoridade não seja questionada. Você precisa ser totalmente imparcial e sem emoção? Claro que não, porque a gente até nem consegue fazer isso. Mas é importante sim que você aprenda a regular as suas emoções. Você precisa aprender a lidar e a regular as suas emoções para que elas não dominem suas ações. É muito importante que você perceba, porque essas 5 coisas que às vezes parecem que você tá fazendo, Carol, não sei, mas isso pode estar realmente minando a segurança da sua equipe com você. Tá? Realmente ela precisa, e às vezes você precisa parar e alinhar. O que a gente sempre faz é tirar a venda dos olhos e falar assim, pera, será que é isso? Então, vamos resumir um pouco do que a gente falou, que é essa questão de ser indecisa, tira a sua autoridade. Achar que tá sempre certa, tira a sua autoridade. Não saber o que você já deveria saber, tira a sua autoridade. Tentar se impor sem necessidade, tira a sua autoridade. Não ter inteligência emocional para lidar com situações desafiadoras, tira a sua autoridade.